Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre as profissões de engenharia civil e arquitetura. Vamos conhecer quais são as similaridades e diferenças de cada uma dessas profissões, dessas áreas, qual a remuneração média desses profissionais, quais competências ou habilidades são necessárias para ser um bom profissional de engenharia civil ou arquitetura. Vamos discutir alguns mitos sobre esta área. Por exemplo, engenharia civil é um curso masculino, mais indicado para homens, e arquitetura mais feminino, mais indicado para mulheres. Quem ganha mais, o engenheiro civil ou o arquiteto? Estas e muitas outras dúvidas nós vamos tratar aqui com o nosso convidado, professor Lauri Anderson Lenz, que, para nossa sorte, possui formação nas duas áreas, ou seja, é engenheiro civil e é também arquiteto. O Lauri, ele é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, também formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em engenharia da construção civil também pela Universidade Federal do Paraná, é professor, é coordenador de curso e é funcionário público também do município de Araucária. Lauri, tudo bem? Qual dessas duas veio primeiro, arquitetura ou engenharia civil? Fala um pouquinho da tua história para nós. Olá, Murilo. Olá a todos. Obrigado pelo convite, por estar aqui, discutindo um pouquinho essas duas áreas tão interessantes e que também, assim, muitas vezes se sombreiam em algumas áreas, né? O Murilo já fazendo aqui polêmica, já colocando coisas aqui para a gente discutir. Claro. E é muito legal isso, porque, de fato, tem muita dúvida, muita gente acha que arquitetura e engenharia civil são a mesma coisa, o que é melhor, o que não é, qual ganha mais. De fato, essas dúvidas são recorrentes dentro dessas duas áreas, né? Então, assim, primeiramente eu fiz arquitetura, né? Na verdade, eu tive sempre, desde pequeno, eu gostava muito de trabalhar com cidades, então eu construía cidadezinhas com carrinhos, construía prédios, semáforos, placas e tudo mais. Isso foi uma área que me fascinou bastante. E isso me levou à arquitetura, né? Porque, na verdade, o curso de arquitetura é arquitetura e urbanismo. Então, toda a parte de urbanismo é estudada dentro do curso de arquitetura. Tanto é que o curso se chama arquitetura e urbanismo. Mesmo quando as pessoas esquecem, né? Chamam curso de arquitetura, mas, na verdade, o próprio nome é arquitetura e urbanismo, né? Então, eu entrei na arquitetura por conta do urbanismo, né? Fui, né, me apaixonando por essa área do urbanismo. Tive a certeza que, de fato, era isso que eu queria. E depois, assim, depois de formado, atuando, né, na parte do urbanismo, mas também com a parte de projeto arquitetônico, eu comecei a sentir falta de algumas coisas e aí eu comecei a vislumbrar fazer um outro curso, que daí veio o fato de eu fazer engenharia civil. Aí eu fui cursar engenharia civil, descobri novas áreas, consegui aliar muita coisa da arquitetura com a engenharia civil, com algumas áreas que elas acabam se sombreando, algumas áreas que se complementam de uma área para outra, e aí acabei, né, cursando, fazendo mais um curso e daí completando minha segunda graduação. Legal, Lauri. E assim, antigamente, eu me lembro que o CREA, que é o Conselho Regional dos Engenheiros, né? Ele era CREA porque esse A era de arquitetura. Depois mudou, acho que agora é agronomia. Agronomia. Isso. E o arquiteto, ele tinha muitas... Era bastante sombreadas as funções entre o engenheiro e o arquiteto. O arquiteto, eu conheço arquiteto que até hoje assina algumas responsabilidades técnicas que são exclusivas do engenheiro hoje, né? Uhum. Essa mudança, o que aconteceu? Foi uma briga entre os engenheiros e arquitetos? Você acha que eles nunca se gostaram e aí chegou um momento que eles, não, cada um vai para a sua área, ou é natural mesmo, é um processo que foi natural? Como é que é isso daí? Você lembra? Vocês estão vendo que o Murilo está ali puxando, né, o conflito das duas áreas. Legal, Murilo. Na verdade, sempre existiu, né, essa briga, né? A gente fala que é uma briga de um lado para o outro, de um com o outro e tudo mais, mas realmente sempre houve esse conflito. E por azar meu, quando eu tinha o CREA, né? Quando eu me formei arquiteto, eu, né, tive meu CREA, e quando eu me formei em engenharia civil, o CREA se separou, os arquitetos saíram do CREA,
né? Então, aí eu tive que fazer o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí eu tive que ter dois registros, um no CREA e um no CAL, bem no momento que eu estava terminando o curso e, de fato, eu ia, né, acervar a minha segunda graduação no CREA, né? Sempre houve essa briga, porque, Para você é ruim, né? Porque paga duas anuidades. Paga duas anuidades, fica meio pesado aí no bolso, né? Então sempre houve isso. Como o CREA ele abarca todas as engenharias, então os arquitetos sempre se sentiram assim meio que colocados de lado, já que as engenharias, né, então não só engenharia civil, como engenharia mecânica, de produção, elétrica e outras mais, elas acabavam tendo um peso muito maior. Então os arquitetos ficavam meio assim se sentindo um pouco de lado. Como existem essas áreas, e existe até hoje, essas áreas de sombreamento, os arquitetos sentiam que o conselho acabava puxando muito para o lado dos engenheiros. E aí que os arquitetos se mobilizaram e acabaram criando, digamos assim, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, que é o que a gente tem hoje. Assim, se a gente dizer assim, melhorou do ponto de vista dessas brigas, desse sombreamento, Murilo, de verdade, eu acredito que não. Houve, né, até por os arquitetos, aquela coisa, né, aquela né, promessa, aquela questão de você vislumbrar, de fato, de uma valorização maior, mas, assim, de fato, cada conselho regulamentou, às vezes, a mesma área dentro dos seus conselhos e o sombreamento continuou a acontecer, né, só que daí cada conselho fazendo a sua regulamentação, né, então ficou um pouco, cada um no seu quadrado, né. Entendi. Antes de te fazer uma outra pergunta, Lauri, eu falando com os nossos ouvintes e também aqueles que estão nos assistindo no YouTube, esse podcast vai todas as quartas-feiras, às 19 horas, no YouTube, vai lá ao vivo, então eu sempre estou lá, e o convidado geralmente também está lá interagindo com aqueles que entram ao vivo, e ele também vai no Spotify, também nas quartas-feiras. Então, o pessoal pode nos ouvir no Spotify, já coloca para seguir lá, porque aí você é notificado sempre que tiver um podcast novo. E no YouTube também a gente pede então que você se inscreva lá no canal da Unifaciar para ter sempre as informações dos vídeos que estão disponíveis. Lauri, e essa questão do gênero, né? A gente sabe, e isso por muito tempo foi assim, que engenharia civil era um curso que tinha mais homens e arquitetura era um curso que tinha mais mulheres. Como que ainda tem essa divisão assim? Por exemplo, você entra numa sala de engenharia civil, ainda você vê aquela homarada assim, cheio de homem na sala. Tanto é que as mulheres brincam que é um curso bom de se fazer porque tem bastante homem, de repente arruma um casamento ali. Bem isso, né? Então, Murilo, é engraçado essa questão, porque se você considerar no passado, realmente, de fato, tinha muito disso. Principalmente as engenharias, né? Né, a participação da mulher na graduação das engenharias, não só da civil, realmente era muito pouca, assim. E o que a gente vê dos últimos tempos para cá é que, de forma geral, a participação feminina na formação, né, dos novos engenheiros cada vez está sendo maior. Então, a gente vê assim, hoje a gente consegue chegar a uma proporção ali dentro da engenharia civil de 40% de uma turma formada por mulheres. Então, eu considero uma participação bastante expressiva, quer dizer, quase metade... 40%? 40%. A gente já fez essa estatística, né, porque foi uma das coisas que começou a me chamar a atenção, né, na época que eu fazia, né, principalmente da arquitetura. Praticamente você via, né, dentro da faculdade que eu me formei, você via turmas de 170, no qual não tinha nem 10 mulheres, então você tinha mais de 90% dos estudantes, né, homens. E hoje eu vejo que você tem uma turma bastante heterogênea, então você tem quase 50%. Quando eu fiz a minha segunda graduação, que foi em 2007, a gente também na Federal já tinha também essa proporção de uns 40%. Então você já não via mais um curso masculino, você já via um curso, né, meio a meio. E na arquitetura também, a gente tinha essa mesma coisa, assim, né? Dentro de uma proporção quase meio a meio também. Então essa questão de um curso feminino, um curso masculino,
apesar assim, de falar assim, mas a engenharia civil, né, uma das áreas, né, é lidar com obra. Mas a mulher, ela vai no canteiro de obra, ela coloca a botina, ela vai, ela impõe respeito, sabe? Então, perdeu-se um pouco aquela coisa, a mulher vai lá na obra, não tem trato, isso, aquilo, não. A mulher vai lá e, às vezes, ela impõe muito mais respeito, né, no colaborador, né, no pedreiro, no carpinteiro, muito mais, às vezes, do que o homem, digamos assim. Isso eu ia te perguntar, até se não seria um preconceito por causa dessa questão de se associar muito o engenheiro civil com obra, né, com prédios, com construções. E aí, claro, a gente sabe que os pedreiros, os mestres de obras, os serventes são, na sua maioria, masculinos, né? E aí talvez esse preconceito da mulher, como a mulher vai lidar? Será que o pedreiro, será que o servente vai respeitar a mulher como engenheiro civil? Você respondeu aí que hoje isso já é muito mais comum acontecer. E outra pergunta que eu queria te fazer, Lauri, é se o empreendedorismo combina com essas áreas. O que você acha? Você acha que hoje, por muito tempo, eu vi o engenheiro civil ou o arquiteto mesmo pensando em se formar e conseguir um emprego numa grande construtora, talvez, até um concurso público. Mas a gente sabe hoje que é essencial que esses profissionais também sejam empreendedores. Como que você vê essa questão desse novo profissional? Se a grade hoje dos cursos contempla isso, essa formação mais empreendedora? Como é que você vê isso? Então, Murilo, principalmente na engenharia civil, a gente tem dentro da grade curricular, a gente tem disciplinas que elas justamente visam capacitar o aluno, né, o futuro profissional, para justamente tratar de questões que não dizem respeito só à parte técnica, né? Então, o saber fazer, o saber projetar e tudo mais. Então, quando você tem disciplinas como administração de empresas, gerenciamento de projetos, por exemplo, você ensina o aluno a ser, de fato, um administrador, e não só o cara que vai projetar, mas que ele vai ter que, mesmo dentro de uma obra, gerenciar equipes, então ele gerencia recursos humanos, ele gerencia materiais, então ele faz toda uma gestão, digamos assim, que faz com que muitas vezes o profissional de engenharia ele acaba indo muito mais para uma área gerencial, né, do que propriamente para uma área técnica. Então você vê muitas vezes engenheiro que não necessariamente atua, o cara não trabalha no canteiro de obras, o cara não projeta, mas então o que ele faz? Ele não trabalha na área, não, ele é um empreendedor. Ele é o cara que sabe, ele traz dentro dele uma formação que permite com que ele empreenda dentro do mercado de trabalho. Interessante. Eu estava assistindo ontem um documentário que conta um pouco, acho que é Turning Point, dos eventos do 11 de setembro. E aí conta um pouquinho da história do World Trade Center, né, das duas torres que foram atingidas pelos aviões e caíram. E no começo a população de Nova York não gostou muito daquelas torres, né? Então tinha uma brincadeira que se falava que em Nova York Manhattan tinha os prédios mais bonitos do mundo, né? Tinha o Empire State Building, tinha o Rockefeller e tinham as duas caixas onde esses prédios vieram dentro dessas caixas, que era o World Trade Center, né? Porque eles eram dois caixotão, né? E essa questão estética, né, é muito clara entre arquitetura e urbanismo e engenharia civil, né? Geralmente o engenheiro civil fala que constrói algo que é útil, né? Então ele pensa na utilidade. E o arquiteto ele já tem um olhar mais para o belo, né? Como que é isso? É isso mesmo? O engenheiro civil então não precisa gostar de coisa bonita e o arquiteto então também não precisa gostar de coisa útil? Como que é essa separação entre os dois? Nossa, o Murilo ele pegou bem no ponto-chave, no ponto mais crítico das duas áreas. O Murilo quer ver a coisa fervendo aqui, né? Murilo, então assim, a gente sempre brinca assim, né? Quando a gente fala dessa questão, porque, como a gente falou no começo, existem algumas áreas de sombreamento, né? Então são áreas que tanto o engenheiro civil pode atuar como o arquiteto. Então, por exemplo, o projeto arquitetônico até um certo porte, o engenheiro civil pode, né, responder, elaborar e responder tecnicamente por isso, como o arquiteto também. Assim como, por exemplo, um projeto estrutural,
um projeto, né, da estrutura, da edificação, você vai falar, não, isso aí é engenheiro civil. Mas o arquiteto também pode elaborar, né, e pode responder por isso. Mas também isso não vai acontecer para vou fazer um projeto estrutural num prédio de 20 andares. Não, o arquiteto já ultrapassa o limite. Então, essas áreas de sombreamento, elas vão ter um certo porte para uma área ou para outra. A gente sempre brinca assim, quando a gente passa num bairro, por exemplo, e vê lá os sobrados, daí a gente pergunta assim, tá, sobrado, quem que projetou? Arquiteto ou engenheiro civil? Geralmente, 90% das pessoas acertam quando é um com o outro, né? Aí pergunta por quê? Porque assim, porque o do arquiteto é mais bonito, né? A do engenheiro é mais grosseiro. A gente identifica facilmente, ou quando você não consegue identificar, mas se eu colocar 2 sobrados diferentes ali e começar a pegar um conjunto de sobrados e mesmo uma pessoa leiga, ela consegue saber quem fez um, quem fez outro. E daí vem muito assim, mas o arquiteto ele se preocupa em fazer o bonito. Lógico, a estética é um dos quesitos que ele tenta trazer dentro do projeto. Mas não é somente isso, né? Até porque se a gente considerar só o aspecto estético no arquiteto, a gente está banalizando a própria profissão, né? Diz assim, o arquiteto faz coisa bonita, né? Mas assim, justamente, dentro além da estética, a gente tem outras condicionantes também que o arquiteto leva em consideração quando ele está elaborando um projeto. Então, por exemplo, a parte de conforto, ou conforto ambiental. Então, assim, eu vou fazer uma casa... Explica um pouquinho, porque a gente tem aqui ouvintes e telespectadores que não conhecem muito bem dessa área. O que é conforto ambiental, conforto térmico? Fala um pouquinho a questão da luminosidade, Isso. Fala um pouquinho. Então, assim, quando a gente fala desses critérios, digamos assim, que a gente coloca as condicionantes, além da parte estética, né, que o Murilo colocou ali, a gente tem, por exemplo, a questão do conforto ambiental. Então, assim, a edificação, eu tenho que projetar ela de forma que eu consiga aproveitar melhor a insolação. Então, por exemplo, a gente estuda toda a trajetória do sol. Então, por exemplo, eu sei que a face sul é a face que menos vai pegar sol. No inverno não vai pegar sol. Em Curitiba, isso é muito prejudicial, né? Não só para a questão de saúde, mas questão, por exemplo, de aparecimento de bolor, mofo em paredes, por exemplo, que não pega sol. Então, eu vou deixar, por exemplo, áreas como uma cozinha, ambientes úmidos, eu deixo voltado para essa face. A face leste é onde nasce o sol, então eu vou privilegiar os quartos, por exemplo, para pegar o sol da manhã. Então, por exemplo, a parte de conforto térmico, a gente estuda todas essas questões para que a gente possa conceber o projeto dentro dessas diretrizes. Eu penso numa questão de uma ventilação natural, né, de forma que eu consiga abrir uma janela e ventilar sem a necessidade, ou utilizando muito pouco a ventilação artificial, né, ventilador, ar-condicionado e tudo mais. Eu penso na questão do conforto, da parte do conforto acústico também. Então, são todas essas questões, por exemplo, relacionadas ao conforto ambiental, que eu também tenho que ter dentro das diretrizes no momento que eu estou projetando. Eu tenho questões também com relação ao tamanho dos ambientes. Às vezes vem assim, o engenheiro fez, mas essa sala ficou muito gigante, tal, ficou muito pequeno. O arquiteto ele tem muito mais sensibilidade na questão das questões que a gente chama de ergonomia, que é justamente essas relações que os ambientes têm entre si, de forma que eu consiga... eu já escutei muito, Murilo, falarem assim, eu não consigo colocar um sofá na minha sala, não coube isso, não coube aquilo. Por quê? Porque o engenheiro civil, dentro da grade curricular, ele tem uma disciplina, desenho arquitetônico, que ele aprende, de fato, a desenhar ali a representação do projeto arquitetônico. O arquiteto, ele tem praticamente todo semestre, ele tem uma disciplina de projeto, onde ele aprende a representar no primeiro momento, geralmente nos primeiros períodos, e depois ele vai, de fato, cada semestre fazendo um projeto, começando uma escala de uma casa e terminando lá nos últimos períodos, por exemplo, uma escala de um shopping center, de um aeroporto, de um estádio de futebol. E para todos esses projetos, ele vai trabalhando todas essas questões, né? Coisa que o engenheiro civil, ele aprende mais a representação, mas não vai trabalhando isso, né, dentro dos diversos tipos de projeto. Então, ele pode projetar... ele desenvolveu um projeto dentro da faculdade. O arquiteto desenvolveu diversos projetos. Então, ele foi explorando essa técnica, digamos assim, ao longo de toda a sua trajetória acadêmica. Eu até conheço um marceneiro que ele fala assim, olha, eu gosto dos projetos feitos por arquitetos, porque geralmente os móveis precisam ser móveis planejados, né?
porque as salas, os ambientes já são mais de uma forma desenhados para que seja planejado. Essa questão do arquiteto saber essa questão do belo, do desenho, lá no início, para se escolher arquitetura, então precisa gostar de desenhar ou precisa saber desenhar, é isso? Ou então quem não tem isso é melhor não ir para arquitetura? Como é que é isso? Boa pergunta, Murilo. Até porque eu vou trazer uma experiência minha em relação a essa pergunta. A gente sempre tem esse rito, essa coisa assim do tipo, tem que saber desenhar. Não sei desenhar, então é melhor não fazer arquitetura. Né? Tanto é que algumas faculdades, ela tem, inclusive, no vestibular tem uma chamada de uma prévia, que é justamente a prova de desenho. Né? A federal tem isso. Eu não sabia desenhar, não sei desenhar. Né? Então, se eu falar aqueles desenhos artísticos, isso é uma revelação. Eu sou, assim, péssimo. Então, se eu fosse depender do desenho, eu jamais teria feito arquitetura. Né? Mas o que acontece? Isso é o pessoal que não gosta de desenhar, então tá aí, pode fazer arquitetura, não precisa ser um exímio desenhista para fazer arquitetura. Exatamente. Eu sou péssimo para desenhar. Mas assim, o que acontece? O desenho, ele vem, lógico, ele ajuda pra caramba, porque você tem que você tem que se expressar, né? Expressar aquela tua ideia quando você está projetando. Então, por exemplo, eu estou fazendo um centro médico, por exemplo. Então, eu começo a pensar, que a gente chama do partido, de iniciar a ideia, e eu vou desenhando, né? Não posso correr para o computador, eu vou desenhando, que a gente chama do croquis, que é a primeira fase do desenho, que eu vou pensar em esboçar, estou imaginando e vou desenhando. Então, lógico, quem desenha tem mais facilidade para isso. Né? E eu já sofri um pouquinho mais nessa questão. Mas esse sofrer não é uma coisa impeditiva. Dizer assim, não sei, então não dá, não atende. Não, aí eu me viro de outras formas. Então, de fato, eu consegui levar, né, dessa forma. E hoje, Murilo, eu vejo que hoje a tecnologia está muito forte. Então, a gente tem muitos softwares, que desenvolvem, que auxiliam nesse processo. Então, por exemplo, a gente usa muito na arquitetura o SketchUp, que é um programa muito fácil de usar, é muito empírico. Você mexendo, você consegue... Vamos colocar depois o nome aqui para o pessoal de casa poder acompanhar SketchUp. SketchUp, inclusive, ele tem um online gratuito e tudo mais, e você consegue modelar dentro do próprio programa. Então, isso auxilia justamente aqueles, né? Lógico, quem desenha usa, mas quem não desenha consegue fazer uso dessa ferramenta para justamente, de repente, suprir uma deficiência que é aquela parte do desenho inicial. Hoje a gente não trabalha mais na prancheta, né? Como antigamente, faz tudo na mão, né? Mesmo sendo desenho técnico, você tinha aquela coisa de desenhar na mão e tudo mais. Hoje a gente já recorre a softwares para isso, né? Então a gente tem hoje o AutoCAD, que é uma das ferramentas, né? E agora, lógico, também avançando nisso, a gente tem a ferramenta BIM aí, que aí, de fato, a gente avança ainda mais. Então, hoje, claro, você precisa do desenho inicial, você não vai chegar numa tela preta do computador, né? Porque o nosso software tem uma tela preta, e sair, vou imaginar fazer um aeroporto e começar a riscar com linhas. Isso trava muito o processo criativo. Então, você usa, né, o lápis, o papel branco e tenta ali esboçar as tuas ideias iniciais. Eu vou te perguntar depois mais dessa ferramenta BIM, porque eu estava conversando com um arquiteto esses dias e ele falando da importância desse software, dessa metodologia para a arquitetura. Mas antes eu queria te perguntar, da mesma forma que o desenho é para o arquiteto, a questão do cálculo é para o engenheiro civil. Para ser engenheiro civil, aquele aluno que está escolhendo, está pensando em fazer engenharia civil, mas não gosta muito de matemática, não gosta muito de cálculo. Cálculo é essencial para a engenharia civil? Aí, Murilo, aí o bicho vai pegar. Porque, assim, por mais que a gente tem os softwares também, principalmente de cálculo estrutural, mas também dos outros projetos, como hidráulica, elétrica e tudo mais, o curso de engenharia civil ele judia bastante na parte realmente de cálculo, né? Então, assim, se de fato, né, a pessoa não gosta do cálculo, ela não vai conseguir fugir muito disso. Ela não vai conseguir achar um caminho que não seja a parte do calcular. Né? Então, isso a gente vem lá do início com a parte dos cálculos, a parte das físicas, né? Que são
as ciências básicas ali da formação, né? Propedêuticas, né? Exatamente. E depois a gente começa a entrar nos cálculos, principalmente de estrutural, né? Então começa disciplinas que a gente vai construindo conhecimento até chegar no concreto armado, ou nas estruturas de aço ou estruturas de madeira, né? Vai construindo isso ao longo do tempo. E aí tem um projeto, tem, né, dimensionamento de fundações também, então você não consegue fugir, tem dimensionamento de pavimentação. Então, assim, ele não vai conseguir fugir do número, sabe, Murilo? Então, esse já vai pegar um pouquinho, lógico que dentro da vida do profissional, ele tem softwares para isso, mas aí a gente também não pode confiar, lançar os dados num software, pegar o resultado e usar sem, né, ter o senso crítico, avaliar e tudo mais, que às vezes ocorrem aí, muitas vezes, de você pegar o que o programa deu, jogar ali no projeto e às vezes dá problema porque o engenheiro não teve, né, um senso crítico na hora de coletar aqueles dados e lançar no projeto. Engenharia civil, os campos mais comuns de trabalho, né? Porque muita gente pensa, engenheiro civil só constrói prédios. Exatamente. Então, rapidamente, assim, fala os principais campos, os 5 principais campos de trabalho para o engenheiro civil. Pensa rápido. Construção civil, então a gente tem a área de hidráulica, a área de saneamento, a gente tem a área de transportes, né, que envolve principalmente pavimentação, que é uma área bem promissora, assim, que demanda muito profissional, dimensionamento de pavimentação. A parte também de sistema de transportes, de projeto geométrico, também é uma área bastante promissora. A gente tem um engenheiro que atua muito na parte na área de patologia das construções, também é uma área bastante promissora, né, que avalia, que a gente diz das doenças do edifício, né, digamos de uma forma mais simplista, quer dizer que avalia ali, tem um bolor, tem uma infiltração, tem uma fissura, o engenheiro tem que avaliar o que está acontecendo e propor as medidas. Né, e como cada vez mais nossas edificações estão ficando mais antigas, a demanda por engenheiro civil nessa área cada vez está maior. Essa parte de patologias, né? Nós temos visto vários acidentes no Brasil e, infelizmente, por problemas estruturais, problemas, de repente, do solo onde foi construído tal edificação, o tempo, o material utilizado. O projeto inadequado, má execução, né? A gente tem vários fatores ali que podem levar a um caso extremo de colapso, como você está relatando, né? Veja que engraçado que eu estava numa reunião de condomínio, eu não participo, né? Nunca participei, semana passada era chato virtual, pra caramba. Nossa, e daí era virtual, falei, deixa eu participar, né? Também não adianta a gente, né? Senão a gente reclama, mas nunca faz nada, né? Então fui participar. E teve uns pontos que era manutenção de fachada. E assim, não, mas, né, vai usar um dinheiro do fundo, vamos deixar de lado, porque vai gastar para limpar a fachada. E aí, justamente entrou nessa questão da manutenção, que muitas vezes, principalmente no Brasil, é muito mal visto, porque assim, as nossas obras você faz, deixa, principalmente obras públicas, né? Então, a gente tem isso muito evidente em pontes e viadutos, sabe? Você não faz as manutenções, vai deixando, aí chega assim num extremo, aí eu tenho que fazer uma ação corretiva, não é nem de manutenção, de prevenção, de correção. Né? E aí fica mais caro. Fica muito mais caro, muito mais caro mesmo. E aí que é o grande problema no Brasil, né? De justamente a gente não ter essas manutenções. Então, assim, aí nessa conversa, né, que intervi no sentido de mostrar o que interfere em uma lavagem de fachada, que não é simplesmente lavar por ficar bonito e tal, mas o que poderia acarretar em termos de dano para a edificação, né? Aí alguns moradores começaram, então minha parede está mofando. Aí, é uma infiltração que está ocorrendo pela cobertura, a água está entrando por algum lugar e está acumulando na parede. E lógico que não pega sol, começar a mofar. Então, a pessoa mesmo limpando, dado um tempo, vai aparecer de novo. Então, não vai resolver o problema. E assim como outras questões ali, né, que podem aparecer justamente pela falta de uma ação preventiva como essa. Você falou aí também estradas, pontes, isso é uma outra área que muita gente desconhece, mas que o engenheiro civil atua bastante. Inclusive, nós vemos aqueles concursos de construção de pontes nos cursos de engenharia civil. Nós já participamos, né? Sim, a gente já fez as pontes macarrão, as pontes de papel, exatamente. Isso é muito legal. E assim, a gente até foi uma das áreas, Murilo, que eu descobri quando eu fiz engenharia civil,
até pela minha, né, uma das minhas atuações como urbanista, foi justamente a área de transportes, que ela é quase não vista. Até quando eu converso com os alunos do primeiro período, eu pergunto para eles, sempre a primeira pergunta é: o que é engenharia civil para você? Né, o que você imagina? 90% vai para a construção civil, né? Ou é projeto ou é obra. Né? E ninguém vai para a área de transportes. E eu falo assim para eles que é uma área que você tem grande, porque dentro do transporte eu tenho pavimentação, que é uma área que demanda profissional e a gente não é tão fácil de encontrar. Eu tenho a parte de projeto geométrico, então assim, eu tenho que abrir uma rodovia no meio do mato, por exemplo. Eu tenho que fazer eu tenho um projeto para fazer. Esse projeto, ele tem todas características que não é qualquer um que faz. Então, engenharia civil, falta profissional nessa área. Eu tenho, por exemplo, engenheiro de tráfego, o engenheiro que, por exemplo, né, as cidades cada vez mais, essa questão de mobilidade urbana, os centros cada vez mais congestionados, quer dizer, eu preciso de profissionais estudando a questão de trânsito, de tráfego, estudando a questão de soluções inteligentes dentro das cidades, e aí é o papel do engenheiro civil com essa especialidade que muitas vezes falta. Então, Eu te perguntei até, pedi para você falar das 5 grandes áreas, mas sabemos que a engenharia civil, o campo de trabalho é bastante amplo, né? Inclusive, eu tenho visto muitos engenheiros civis no comando de grandes empresas, trabalhando com bancos. Nós temos hoje muitos engenheiros, e aí não é só civil, outras áreas da engenharia também, indo para os bancos, trabalhando nos bancos. E isso é interessante, porque o engenheiro... eu não sei se eu estou certo, por favor me corrija se eu estiver errado, ele é um resolvedor de problemas também. Perfeito. Ele aprende a resolver problemas, né? E muito da gestão hoje é resolver problemas de uma forma inteligente, de uma forma onde se use menos recursos, de uma forma sustentável. Por que essa característica, essa competência de resolver problemas? Da onde que vem isso daí? Murilo, na verdade é assim, quando a gente se fala do problema, se não existe o problema, não existe o papel do engenheiro. Né? Então, o engenheiro ele existe porque existe um problema, existe alguma coisa a ser feita. Né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma hidrelétrica porque eu preciso gerar energia. Então, eu tenho um problema colocado. Então, eu preciso que alguém faça, né, uma obra, estude, né? E aí, lógico, uma obra dessa envolve diversos profissionais, mas para reservar água, para gerar desnível, para poder gerar energia elétrica. Então, o engenheiro ele é treinado justamente para resolver um problema. É dado um problema e aí ele vai, de alguma forma, transformar a natureza. Né? Sempre a gente faz, né? Então, trabalha muito com a questão, né, do meio ambiente, a gente está intrínseco no nosso trabalho, para justamente fazer as transformações em prol de uma solução. Agora mudando um pouquinho novamente para a arquitetura, né? Arquitetura e urbanismo. Tem alguns mitos da arquitetura e eu queria ver contigo. Né? A contratação de um profissional de arquitetura só é vantajosa em grandes obras. É verdade isso ou é mito? Murilo, é mito. Porque, assim, às vezes falam assim, eu vou gastar com o arquiteto é caro e tudo mais. Mas o arquiteto, ele busca dentro né, na hora de projetar, ele busca otimizar, né, com o uso dos materiais mais adequados, mais otimizados. Então, às vezes, a gente vê que, eu já vi de muitas pessoas assim, que às vezes vão fazer uma reforma pequena e tudo mais, que no primeiro momento parecia que estava gastando porque estava pagando, digamos, um arquiteto. Né? Mas que depois conseguiu verificar, né, que aquele investimento foi bem utilizado, porque ele economizou de outras formas. Então, às vezes fica aquela ideia, né, muitas vezes assim, o arquiteto é para gente rica, né, só gente rica tem arquiteto. Porque muitas vezes o engenheiro civil, né, dentro assim, né, pensar da habitação, o engenheiro civil ele acaba embutindo o valor do projeto arquitetônico nos outros projetos, porque, por exemplo, para fazer um projeto, pegar numa casa, eu tenho um projeto arquitetônico, mas aí eu tenho os projetos que a gente diz complementares, então eu tenho um projeto estrutural, eu tenho um projeto hidráulico, né, que é composto por a parte de água fria e também esgoto. Eu tenho um projeto elétrico. Então, assim, o engenheiro ele faz assim, não, faz o seguinte, eu faço um pacotão e o arquitetônico eu dou de graça para você. Né? Então, eu cobro só os outros. E isso, lógico, brilha os olhos muitas vezes, né? Do cara fala, opa, por que eu vou contratar o arquiteto se o engenheiro civil está me dando de graça? Né? Então, tem muito disso. Infelizmente, o mercado, a gente encontra muito isso por aí.
Só que, às vezes, lá na frente, eu já escutei muita gente vindo, por exemplo, me procurar, porque assim, o projeto ficou uma porcaria, porque o cara não sabia fazer isso, o cara não fazia aquilo, não otimizou os espaços, a minha sala tá fria, quer dizer, né, você acaba renegando o arquitetônico e cresce os olhos do empreendedor, né, porque do proprietário que vou economizar, e acaba que toda obra, mesmo de uma casa unifamiliar, é um custo elevado, né, a gente gasta, né, E precisa de uma coisa que vai ser... Grande parte da tua vida você vai passar ali. Sim, coisa a longo prazo. Seja uma casa ou até mesmo escritório, algo comercial, você vai passar grande parte ali. Então precisa ser bem projetado, né? Tem muita gente que fala assim, eu já tenho o desenho na minha cabeça. Exatamente. Eu tenho o desenho na minha cabeça, não vou precisar de arquiteto. Você sabe, uma das coisas do teu desenho é legal, né? Eu faço, né, projetos também, né? Como trabalho, sou funcionário público, eu faço projetos, né, para públicos, né? Então, escolas, CMEs, postos de saúde. Então, é muito engraçado que às vezes as pessoas vêm com isso, né? Então, até semana passada teve um caso, né, que o pessoal está fazendo posto de saúde e as meninas vieram assim, não, a gente já tem tudo na cabeça. Aí eu falo, não, legal, puxa vida, que bom, né? Você tem que também valorizar, né, a pessoa. Então, desenha para mim, traga para mim um desenho, que daí, lógico, aquilo ajuda também a gente a entender um pouco do fluxo, né? Porque no caso de projeto de saúde, a gente tem que entender como funciona o fluxo, né? Porque eu não posso ter contaminação, fluxo limpo, fluxo sujo e tudo mais. E elas trouxeram até uma planta bem bonitinha, assim, não sei se elas fizeram PowerPoint, mas estava bem bacaninha. Mas lógico, né? Mais uma setorização. Mas aquilo, puxa, que bacana, tal, o que a gente fez? A gente pegou aquilo, traduziu num projeto arquitetônico e apresentou para elas, né? E elas, que legal, e a gente brincando, olha, vocês ajudaram a construir tal. Mas a gente, né, ou seja, a gente pegou algo que talvez na cabeça delas estava meio que idealizado, digamos assim, mas a gente absorve aquilo e transforma, né, dentro com toda a legislação pertinente. Tem questões legais envolvidas. Questões legais de conforto, topografia, assim por diante. Eu gosto muito de assistir aqueles programas, não sei se você gosta ou não, por exemplo, Piscinas Maravilhosas, Casa na Árvore, Irmãos à Obra, né? E é interessante porque a gente percebe que eles conversam com os proprietários, com as pessoas que os contrataram, para saber a ideia, para saber o que eles querem, mas claro que o que é projetado, o que é elaborado vai muito além. Como você falou, tem toda a visão do profissional que o leigo não tem, né? Então é bem legal isso daí. Eu queria falar um pouco de tecnologia, né? Você é novo, tá? Mas você me falou aí que engenharia civil você começou em 2007, é isso? Ou se formou em 2007? Isso. Eu comecei em 2007. O mundo mudou um pouquinho, né? E eu creio que as tecnologias para essas áreas também mudaram. O que você, desde a sua formação até hoje, como que você vê as mudanças e o que você pensa também, que você visualiza que vai mudar mais, né? O que essa parte tecnológica, tanto para arquitetura quanto para engenharia civil? Bom, Murilo, uma pergunta bem complexa. E eu tinha falado da metodologia BIM, né? Daí você pode dar uma explicada. Ótimo. Então, assim, Murilo, é uma pergunta bem complexa, porque, assim, a gente, apesar de todo esse avanço tecnológico que a gente está tendo, né, no mundo, né, então a gente pega, por exemplo, um celular, se a gente pega um celular de 5 anos atrás, nossa, está longe do que ele faz hoje. Então, a gente tem realmente uma evolução tecnológica muito elevada. A construção civil, a indústria da construção civil, a gente considera, dentro das indústrias, a indústria mais atrasada. É a que menos absorve essas tecnologias. Né? Então, assim, ela é mais resistente à mudança. Ela é muito mais resistente, exatamente. Ela é muito resistente. Então, lógico, está se incorporando tecnologias, mas ainda, assim, gatinhando no processo. Né? A gente utiliza, assim, dentro do projeto, então, vamos falar da fase de projeto, a gente tem o uso da plataforma BIM, né? Que entra o que a gente falou um pouquinho de tempo atrás, que é, né, uma plataforma onde a gente trabalha com os projetos, né, onde a gente faz o que a gente chama de compatibilização de projetos. Né, então, eu consigo modelar em 3D o modelo arquitetônico, modelo estrutural, hidráulico, elétrico, projeto de prevenção de incêndio, e eu consigo enxergar as incompatibilidades. Então, por exemplo, olha aqui, está passando um cano no meio da janela. Não pode. Né, isso é uma incompatibilidade.
Então, eu consigo enxergar dentro desse sistema. Então, é para isso que a gente está caminhando. Inclusive, por exemplo, os escritórios estão se, né, incorporando isso, e os órgãos públicos, né, por exemplo, o Estado do Paraná, em 2022, vai obrigar que todo município que pleiteia recurso tem que entregar os projetos na plataforma BIM. Então, assim, nem os municípios, né, que geralmente a gente sabe que tem toda a questão, né, pública aí, mas também vão ter que dar os pulos para comprar software, ter profissional para se adaptar, né, dentro desse processo. Então, por quê? Porque você gera menos problemas lá na obra. Né? Porque às vezes no projeto, eu não vi isso, não vi aquilo, e na obra de fato isso começa a aparecer, daí você tem que refazer, aí isso gera aditivo é uma coisa mal vista, né? Dentro de uma obra pública, porque gera, né, você colocar mais dinheiro ali, às vezes tem as falcatruas, que, né, no passado tinha bastante e tudo mais. Então, assim, a parte de projeto, ela tá bem, assim, ela tá acontecendo. Na parte de obra, a gente tem ainda um sistema construtivo muito convencional, que é o concreto armado. Então, a gente tem, né, a gente diz esqueleto em concreto e aço e os fechamentos em bloco cerâmico. Né? Então, a gente chama alvenaria de vedação. A gente tem outros sistemas que são mais tecnológicos, são industriais. Né? A gente tem steel frame, wood frame, outros sistemas, mas que o Brasil ainda existe aquilo que você falou, a resistência ainda em utilização de um sistema que não seja o convencional. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a alvenaria com bloco de concreto, que esse até estava se usando bastante, né? Mas aí depende de uma mão de obra um pouquinho mais especializada, um projeto que ele é tudo modulado. Ele entrou com bastante força, mas ainda não consegue desbancar o sistema convencional. E esse, sim, ele não é o mais tecnológico. Então, o que a gente vê muito ainda é um certo preconceito dos sistemas, né, que os Estados Unidos usam, direto, né? Então, às vezes você constrói a casa em poucos dias e aqui no Brasil, infelizmente... Parece um Lego, né? Eles vão lá, só montam a casa... Exatamente. Vem tudo prontinho, só vai montando. E no Brasil a gente tem ainda esse sistema convencional que depende muito da mão de obra, e a nossa mão de obra também é complicado, né? Então, por isso que as nossas obras sempre estão atrasadas, sempre estão ruins, a gente tem uma qualidade muito duvidosa das nossas obras, né? Porque ela é muito dependente da mão de obra, né? Que muitas vezes não é qualificada, em detrimento desses sistemas industrializados, que ele vem tudo, né, de fábrica e eu só vou montando, então eu dependo muito pouco de mão de obra. Então, infelizmente, pelo menos no Brasil, ainda a gente tem essa cultura ainda que a gente tenta quebrar, mas que ainda é muito forte. Antes de te perguntar quem ganha mais, que essa é a pergunta que vale 1 milhão, eu vou te perguntar o seguinte, vou mudar um pouco o rumo dessa prosa e vou te perguntar, lá no ensino médio, qual que era a disciplina que você mais gostava e qual que era a que você mais odiava? Eu adorava matemática. Matemática e física, né? Então acho que isso me deu um caminho, né? E eu não gostava muito de história. Mas você veja, é engraçado, Murilo, porque na arquitetura a gente tem né, o pessoal geralmente que entra na arquitetura tem pavor de matemática. Então, por exemplo, como o arquiteto ele tem a habilitação para fazer projeto estrutural de pequeno porte, então, lógico que na grade curricular ele tem disciplinas de matemática. Então, ele tem lá um terror dos arquitetos, que é a resistência dos materiais, tem sistemas estruturais, e engraçado que era justamente a matéria que eu ia muito bem dentro da própria arquitetura, né? E a gente tem a disciplina de história, então a gente estuda a história da arquitetura, desde lá da Grécia Antiga, do Egito, até a arquitetura moderna, pós-moderna, contemporânea. A gente tem estética e história das artes, então a gente estuda toda essa parte até para entender como que o conceito de estética, de funcionalidade, ele evoluiu ao longo do tempo, né? Mas mesmo nessa contramão eu fui primeiramente para a arquitetura. E você lembra algum nome de algum professor que te marcou, assim, ou no ensino médio, ou na faculdade? Como é que... Não, eu lembro quase todo mundo, assim. Você era um bom aluno? Eu era um bom aluno. É. E você hoje, dá para falar que você se acha plenamente satisfeito na sua carreira? Então, Murilo, eu posso dizer assim que eu gosto do que eu faço, né? Eu acho que me realizou muito, né? Eu comecei a atuar profissionalmente como urbanista, né? Então eu consegui entrar
né, e trabalhar com cidades, né, então com legislação urbanística, que é o que realmente eu queria, né, trabalhando começando na cidade de Paranaguá, aqui no litoral. Então, trabalhei lá 7 anos, trabalhando com isso, e em paralelo também a parte elaborando projetos. Quando eu fiz engenharia civil, começou a me abrir outras portas também, porque daí você começa a ter uma visão mais geral, né? Então, eu até brinco assim, né, que às vezes o pessoal vai falar mal da arquitetura, mal de engenharia civil, eu falei, toma cuidado, porque eu posso falar mal de qualquer um, porque eu sou dos dois lados, então toma cuidado, né? Eu não sou tendencioso, eu estou dos dois lados, assim. E a engenharia civil me abriu portas também. Tanto é que o meu mestrado é em engenharia, não é nem em arquitetura, né? Então, assim, mesmo eu tendo seguido uma área profissional, né, dentro do urbanismo, eu, em paralelo, desenvolvi também uma outra carreira, elaborando projetos, né, fazendo depois projetos complementares, quando eu fui para a parte de engenharia civil. E hoje eu vejo assim, como uma coisa se completa com a outra. Assim, isso só, de fato, me abriu portas. E quem ganha mais? Engenheiro civil ou arquiteto? Puxa vida, aí fica difícil, Murilo. Nossa, então, na verdade, assim, hoje a gente tem uma média salarial, lógico, depende muito da área que você vai, né? Tem áreas, você pega, por exemplo, na arquitetura, uma área que dá muito, que dá uma remuneração maior é a arquitetura de interiores, né? Então, claro, você tem um público que geralmente é um público mais elitizado, então ele paga mais, né, para trabalhar, que a gente chama de um projeto de pequena escala, né, que é um projeto de um espaço que vai detalhamento de móveis, piso, parede, né, forro e tudo mais. Você tem uma remuneração um pouco melhor por conta até do público, né? Você vai, por exemplo, para a área da engenharia civil, você tem muito essa área de trabalhar com patologia, né, de avaliar as manifestações patológicas. Então, também te dá uma remuneração bacana, porque, de fato, se necessita, e muitas vezes, Murilo, né, e a gente tinha até um professor que trabalha só com isso, muitas vezes a pessoa procura quando está no desespero, assim, meu Deus, o céu está caindo, e eu faço tal. Então, assim, lógico, o engenheiro civil, ele também, lógico, ele vai cobrar o mais, né? Então, a gente tem assim, geralmente, dentro de 8 horas, a gente tem ali uns 8 salários, 8,5 salários mínimos ali, em média, né? Lógico que isso varia bastante. Então, eu tenho ali uns 8 mil, mas eu posso encontrar 5 mil. Dependendo se você vai para o interior, por exemplo, você vai trabalhar com estradas, você pode deixar ganhar 13 mil. Né? E agora, por exemplo, o mercado está reaquecendo na área de construção civil. Então, é uma área que está de novo reaquecendo, está demandando profissional, e quando demanda profissional, os valores de salário vão aumentando. As duas áreas hoje estão aquecidas, engenharia civil e arquitetura? O que está aquecendo mais é a parte de obra, mas a mesma obra, o arquiteto também tem atribuição para trabalhar com obra civil, né? Não, lógico, obra de ponte, viaduto, aí já não. Mas obra civil, o arquiteto também tem essa atribuição. Então, eu vejo também arquiteto atuando em canteiro de obras. E ele, de fato, vai acabar sendo remunerado da mesma forma que o engenheiro civil. Laurice, se fosse para escrever uma frase naqueles tapumes que ficam na obra, uma frase que não pudesse ser apagada, o que você escreveria lá? Para uma mensagem. Uma mensagem? Uma mensagem. Para os outros, para você, pensando nos teus alunos, enfim, qualquer frase que você possa escrever uma frase, é uma mensagem que eu quero deixar para o mundo. Deixar para o mundo? Nossa! Uma coisa que eu coloquei até ontem, é difícil ficar postando coisas assim em redes sociais, mas ontem eu coloquei alguma coisa no sentido, siga o seu caminho, sabe? Não tenha medo de sempre buscar aprender e sempre trilhar caminhos, né? Então, aquela coisa assim, no sentido de você achar, eu sei tudo, já aprendi tudo, não, você está sempre aprendendo. Eu acho que essa aqui é a grande, para mim, né, a grande pegada é sempre estar aprendendo, nunca estar parado, né? Porque no dia que eu parar é porque eu vou parar mesmo, senão eu vou estar sempre buscando, assim. Siga o seu caminho. Muito bom. E para te achar, para perguntar mais sobre arquitetura, sobre engenharia civil, não sei se o teu Instagram é aberto, o teu e-mail,
Fala aí, como que te acha? Não, eu estou na Unifaciar, né? Eu tenho meu e-mail, não sei se eu falo, se depois... Pode falar, depois eles vão colocar aqui embaixo. Né? Então, meu e-mail é lauri.lens@unifaciar. Lens com Z. Com Z, tá? Cuidado que geralmente o pessoal coloca com S. @unifaciar.youtube.br, né? Eu tenho meu Instagram, que acho que é lauri_lens, com Z também, tá? E, né, para quem tiver dúvida, quiser perguntar, geralmente o pessoal pergunta muito dessa diferença entre uma e outra. Ah, professor, mas eu gosto disso, não gosto daquilo, o que você acha disso, acha daquilo? Né? Então, é muito comum essas dúvidas, né? E lógico que a gente está para poder ajudar. E como eu estou com os pés dos dois lados, eu prometo que eu não vou ser tendencioso, né? Que geralmente um tenta puxar por isso, até fiz questão de trazer assim. Você, porque você não ia puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Né? Eu espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores. O meu e-mail também é murilo.andrade@unifaciar.edu.br. Meu Instagram é Murilo Mandrade. Quem quiser também pode seguir lá. A gente interage através desses canais. E eu agradeço, Lauri, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu sei que você tem uma agenda super cheia. Muito obrigado. Nossa, mas eu que agradeço aí poder falar um pouquinho das profissões aí e estou à disposição de todos. Então, até uma próxima vez. Um abraço. Tchau.